o STJ decidiu o tema 1124, que vai impactar praticamente todas as ações sobre direito previdenciário. Talvez eu exagerei um pouco aqui, mas o fato é que, de fato, esse julgamento ele tanto trata sobre os requisitos, a condição da ação para você ir ao judiciário pedir a concessão de um benefício, como também, uma vez que a pessoa, de fato, venha a vencer no processo, a partir de quando a pessoa terá direito ao recebimento, ou seja, a definição da data de início do benefício ou a partir de quando as parcelas atrasadas serão pagas. Portanto, são definições que se aplicam a muitas ações previdenciárias e, pelo que, era um julgamento que era bem aguardado para quem atua na prática previdenciária. Então, vamos lá para o primeiro assunto, né, que é o interesse de agir. E quanto ao interesse de agir, a gente já tinha alguns temas de casos repetitivos julgados tanto pelo STF quanto pelo STJ. Vou revisar aqui rapidinho com vocês. O principal tema que a gente tinha era o tema número 350 do STF, no qual o STF disse que, de fato, é possível exigir do segurado que ele vá primeiramente ao INSS requerer o benefício antes de ir ao judiciário. Então tem que haver um prévio requerimento e um prévio indeferimento administrativo para caracterizar o interesse de agir. O STF disse que isso não é uma supressão do direito ao acesso à justiça, porque não há direitos absolutos, os direitos são exercidos na forma da regulamentação. Então, o acesso ao judiciário, nesse caso, imprescinde do prévio requerimento administrativo e da prévia análise administrativa. Então, a gente tem aqui que, como regra geral, é necessário esse indeferimento na via administrativa, sendo que é dispensado um exaurimento da via. Então, o segurado não é obrigado, por exemplo, a recorrer na decisão administrativa para poder ir ao judiciário. De outra mão, o STF disse que se há um entendimento já notório e reiterado da administração, aí é dispensado esse requerimento administrativo, porque, na verdade, iria apenas mover a máquina administrativa desnecessariamente. Isso aqui vai ser mais comum em pedidos de revisão de benefícios do que em pedidos de concessão de benefícios. Já nos casos de revisão, manutenção ou restabelecimento de benefícios, ou seja, que trata de situação em que o INSS já deferiu um benefício e a pessoa busca alterar o valor ou então manter um benefício que está sendo cessado, né? Ou restabelecer se já cessou. Nesse caso aqui, o STF diz que, via de regra, o requerimento é dispensado, porque o INSS já se pronunciou sobre o assunto. Por outro lado, e aí tem muito a ver com o que a gente vai analisar hoje, se a matéria não foi levada ainda a conhecimento do INSS, o STF disse que é necessário um novo requerimento administrativo. Então, seria o típico caso da pessoa que requer um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e depois ajuiza uma ação para ter também o reconhecimento de períodos especiais e aí pede ou a averbação desses períodos especiais para aumentar a renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição, ou a pessoa pede mesmo já a concessão da aposentadoria especial, portanto uma conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em especial. E nesse caso, se o segurado não tinha requerido ainda no INSS o reconhecimento, o enquadramento da atividade como especial, não poderia ir ao judiciário pedir que analisasse isso pela primeira vez. Portanto, não bastava fazer qualquer pedido, era preciso que o pedido feito na via administrativa abrangesse a matéria de fato que foi levada ao judiciário também. E eu vou até fazer a leitura desse trecho aqui, do item 3 da tese do tema 350, para ficar bem claro para vocês. Dizia aqui que, melhor diz, né, que na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão. Então aqui o STF fala, na verdade, especificamente sobre a matéria de fato, não fala sobre a matéria de direito, ele diz que a matéria de direito ela poderia ser conhecida
pela administração, independentemente de um pedido expresso, né? É o que fica aqui nas entrelinhas. E o STJ decidiu o tema 660, que foi nessa mesma linha aqui, dizendo que é possível a exigência de um prévio requerimento administrativo para requerer a concessão de um benefício. Então, agora, no tema 1124, o STJ considerou a existência desses precedentes aqui e ainda passou aqui rapidamente pela legislação. É um tema aqui que o STJ não precisou fazer uma análise muito aprofundada de legislação. Foi uma questão aqui uma análise mais pragmática mesmo. Então, eles tentaram prever vários tipos de situações diferentes que os segurados passam nos processos administrativos e também na via judicial. E, por outro lado, apontou que o artigo 88 da Lei de Benefícios, ele fala que compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e estabelecer com eles conjuntamente o processo de solução de problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social. Ou seja, diz que a relação entre o segurado e a Previdência Social tem que ser colaborativa. A Previdência Social tem que colaborar com o segurado. E isso também consta de uma forma diferente no regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, porque no artigo 176, ele diz o seguinte: a apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Ou seja, se é o caso de indeferir porque a pessoa não tem um direito, vai indeferir pela ausência do direito, não pela falta da documentação. Mas o parágrafo 1º vai além e diz que, na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa com ou sem análise de mérito em todos os pedidos administrativos formulados e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente. Então, diante dessa previsão aqui, da possibilidade ou de um dever de o INSS fazer uma exigência ao segurado antes de indeferir pela falta de documentação, ficava em muitos casos uma discussão se, em caso de indeferimento pela falta de documentação, se o segurado poderia, ao ajuizar a ação contra esse indeferimento, levar essa documentação que não foi levada no processo administrativo. Ou se, ao ele levar essa documentação, se implicaria naquela situação do tema 350, item 3 do STF, que diz que você não pode levar uma matéria de fato nova para o judiciário. E isso foi respondido nesse tema 1124 do STJ. Mais na frente vamos entrar na tese. E, por fim, o artigo 176-E fala sobre a concessão do benefício mais vantajoso ao segurado. Então, ao decidir o tema 1124, a primeira coisa que o STJ diz é que o requerimento ele deve ser apto, ou seja, ele deve estar acompanhado de documentação minimamente suficiente. Então, para que o INSS tenha o dever de emitir uma carta de exigência prévia, tem que o requerimento ter uma documentação mínima, certo? Agora, o que é uma documentação mínima? O STJ não disse exatamente o que é que vem a ser isso, mas é evidente que a legislação previdenciária aponta, né, algumas situações como comprovação de união estável, comprovação de vínculo, que tem que haver um início de prova material, né? E a gente tem até uma regulamentação sobre o que é que vem a ser o início de prova material para cada uma dessas situações. Inclusive, eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso. Então, o segurado ele não pode fazer um requerimento de qualquer forma e esperar que a Previdência Social fique notificando para que ele fique complementando a documentação na via administrativa. Então, a documentação tem que ser minimamente suficiente. Então, no caso de a documentação não ser minimamente suficiente, há o chamado indeferimento forçado, ou seja, a administração não tem outra opção que não a de indeferir o benefício e pode fazer isso imediatamente, portanto, sem fazer nenhuma exigência prévia. E nesse caso aqui, o segurado não vai poder requerer judicialmente, ou melhor, se requerer judicialmente, a ação será imediatamente extinta, né? Não há interesse de agir nesse caso aqui, que, como eu disse, é desnecessária uma exigência prévia
Então, o segurado vai ter que requerer novamente ao INSS e dessa vez apresentando a documentação mínima, que se inclui, como eu disse, a situação do início de prova material de vínculos ou de união estável, conforme o caso, tá certo? Por outro lado, se o segurado apresenta uma documentação mínima, mas ainda insuficiente à concessão do benefício, aí sim o STJ deve atuar naquela forma prevista no regulamento da Previdência Social e fazer uma exigência prévia, significando então que se o INSS, nesse caso aqui, indefere o benefício sem uma exigência prévia, o segurado já terá o interesse de agir para entrar com ação judicial. E nesse caso, como a gente verá mais à frente, a data de início do benefício será a data da entrada do requerimento administrativo, ainda que essa prova seja complementada em juízo. Mas essa situação da data do início do benefício eu vou explicar melhor para vocês um pouquinho mais na frente, tá certo? Em qualquer caso, seja a primeira hipótese da ausência de documentação minimamente suficiente, seja a segunda hipótese, cabe uma análise fundamentada do juiz, que deverá verificar se o INSS agiu de forma não colaborativa. Então, na verdade, o juiz vai analisar se o INSS ou o segurado agiram de boa-fé no processo administrativo, né? Então, vai ver se houve uma desídia de algum dos dois para dizer se há ou não interesse de agir. Provavelmente aí os juízes vão, a partir desse julgado aqui, criar os seus próprios critérios, né, para definir as situações que eles entendem que há ou não essa conduta desidiosa do segurado ou do INSS, né? E aqui o STJ deixou para o juiz uma certa margem de discricionariedade. De outra mão, o STJ disse que esse interesse de agir, caracterizado nessa hipótese de indeferimento, né, após a apresentação da documentação, minimamente suficiente, esse interesse de agir ele tem limites, e aí passa pelo que eu falei sobre o item 3 do tema 350 do STF, porque esse interesse de agir está restrito a fatos e provas constantes do processo administrativo. Portanto, se o segurado, ao requerer judicialmente, pede pela análise de novos fatos e novas provas, caberá a extinção do processo em relação a esses fatos e provas novos, com exceção da possibilidade de analisar documentos não essenciais. Ou seja, é possível ainda que o segurado ele complemente as provas no processo judicial. O que ele não pode é trazer provas no processo judicial que ele não apresentou no processo administrativo, que essas provas sejam determinantes para a concessão do benefício. Ou seja, a prova apresentada no processo administrativo, ela por si só deve ser suficiente à concessão do benefício, sem prejuízo, portanto, da possibilidade de complementar ou apenas reforçar essas provas com provas que ele venha trazer apenas na ação judicial. Dito isto, eu vou passar aqui a leitura da primeira parte da tese do STJ, que aí a gente vai lendo e comparando com o que eu já apresentei aqui, certo? Então, diz aqui o item 1 da tese do tema 1124, que configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária. Item 1.1. O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e análise do requerimento. Então, como eu já mencionei, por exemplo, se a discussão é sobre a existência de um vínculo, é preciso que haja o início de prova material da existência dessa relação previdenciária. A mesma coisa acontecendo também quanto à comprovação de união estável, também a legislação previdenciária exige um início de prova material. Então, seria um dos casos de ausência de documentação minimamente suficiente. O item 1.2 diz: a apresentação de requerimentos sem as mínimas condições de admissão em deferimento forçado, entre aspas, pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. Portanto, se não tem documentação mínima, o benefício pode ser indeferido imediatamente sem haver formulação de carta de exigência prévia pelo INSS. O item 1.3 diz que o indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado,
ou a omissão do segurado na complementação da documentação após intimado impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado. Ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá requerer novo requerimento administrativo. Ou melhor, deverá apresentar novo requerimento administrativo. Então, é exatamente o que eu disse. Se a documentação é insuficiente, ele tem que requerer novamente, né? E a mesma coisa se aplica se foi apresentado uma carta de exigência para ele e ele não cumpre, né? Aí se equipara a essa situação do indeferimento forçado que está presente quando ele já apresenta o requerimento sem a documentação mínima, né? Então, se é feita uma exigência prévia, ele tem que cumprir essa exigência para ter o interesse de agir também. O item 1.4 diz que quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem um dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. Então, é o que eu já disse, se tem a documentação mínima, mas é insuficiente, o INSS tem a obrigação de notificar o segurado e aí, se não é feita essa notificação, ele terá interesse de agir. Por outro lado, se o INSS faz a notificação e ele não atende, aí é situação de indeferimento forçado, ele não terá interesse de agir. E eu até atualizei aqui meu mapa mental para fazer a distinção, né? Então, se tem a documentação mínima e é insuficiente, o INSS deve fazer a exigência. Se ele faz e o segurado não atende, há aqui um indeferimento forçado, portanto, não há interesse de agir. Se ele atende, aí ele tem interesse de agir, que é a mesma situação também do caso em que o INSS não faz a exigência prévia. Vamos para frente. Item 1.5 diz que sempre caberá análise fundamentada pelo juiz sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito, ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção da prova. Portanto, como eu disse, aqui, nessa análise fundamentada, há uma certa discricionariedade do juiz, né, de dizer quem é que atuou de forma desidiosa, se o segurado ou o INSS, no caso, de forma não colaborativa, né. O item 1.6 diz que o interesse de agir do segurado se configura quando este levar a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Portanto, aqui está alinhado com o item 3 do tema 350 do STF. Se apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo na forma do tema 350 do STF, aqui referido expressamente pelo STJ. A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo juiz apta por si só a levar à concessão do benefício. Portanto, a prova apresentada na via administrativa, ela tem que ser suficiente para a concessão do benefício, ainda que ela possa ser robustecida por outras provas. Aqui eu ainda faço uma ressalva de que isso aqui pode levar, em alguns casos, a uma extinção parcial do processo, porque é possível que, por exemplo, a pessoa pede um benefício por incapacidade com fundamento em doença psiquiátrica. Ela requereu, na verdade, ao INSS com atestados de doença psiquiátrica. E aí, na ação judicial, ele vem e requer a concessão do benefício com fundamento na doença psiquiátrica e também numa doença ortopédica. Aí, nesse caso, não precisa necessariamente a ação judicial toda ser extinta, né? Ela pode ser extinta apenas em relação à causa de pedir relacionada à doença ortopédica, nesse caso, e o processo seguir em relação à doença psiquiátrica. Isso, inclusive, é uma solução que é comum em juizados especiais federais, né? E aqui o tema fala na extinção da ação
mas eu acredito que dá para interpretar aqui também na possibilidade de extinção parcial, quando ainda dá para aproveitar de uma forma separada a análise do pedido quanto à parte dos fatos ou provas alegados, certo? E a segunda questão enfrentada era a da data de início do benefício. E o INSS sustentava a aplicação da citação como um marco de início dos efeitos financeiros da concessão do benefício, com fundamento no artigo 240 do CPC, que diz que a citação válida constitui em mora o devedor. Por outro lado, a gente sabe que a lei de benefícios traz vários marcos legais para a concessão do benefício e, em alguns casos, a concessão do benefício é a partir do fato gerador. Então, por exemplo, no caso da pensão por morte, ela é concedida desde o óbito, desde que requerido em até 90 dias, né? No caso do benefício por incapacidade, normalmente vai ser a data do início da incapacidade ou a data do requerimento administrativo. Então, é um fato que a legislação traz em várias disposições, que eu tenho aqui, inclusive a maior parte delas listadas aqui, no sentido de que normalmente o segurado ou o dependente vai ter um prazo para requerer, e requerendo dentro desse prazo, ele vai ter os efeitos a partir do fato gerador. Então, como eu falei, no caso da incapacidade, normalmente desde o início da incapacidade, né? Só que o normal, por exemplo, benefício por incapacidade, é de a data de início do benefício ser na data do requerimento, porque a lei de benefícios diz que será desde a data do requerimento apenas se ele requerer dentro de 30 dias. Portanto, se requerido após mais de 30 dias, o benefício será concedido a partir da data do requerimento. Então, eu estou falando isso para dizer que o STJ vai falar várias vezes aqui em data de início do benefício, em data do requerimento, mas ele não pretende, ao dizer isso, excluir essas situações de concessão desde a data do fato gerador, quando assim previsto na lei de benefícios. Então vamos lá analisar aqui um esquema dessa tese fixada pelo STJ. Então a gente tem dois tipos de situações na tese do tema 1124. A primeira é a das situações dos casos em que a data do início do benefício será a data do requerimento ou do fato gerador do benefício, como eu mencionei, né? Mas o julgado só fala na data do requerimento, ou a data da reafirmação, que, como vocês bem sabem, na forma do tema 995 do STJ, se na data do requerimento administrativo a parte ainda não tinha preenchido todos os requisitos para o gozo do benefício, mas o juiz vê que esses requisitos foram preenchidos no curso do processo ou após o requerimento, vai conceder o benefício na chamada data da reafirmação da data de entrada do requerimento, que vai ser a data em que a parte preencheu os requisitos para o gozo do benefício. Então, será uma data naturalmente posterior à data do requerimento que foi apresentada anteriormente. E quais são as situações que a gente tem de concessão a partir da data da entrada do requerimento, que é o marco mais importante aqui? Primeira situação é de o processo judicial utilizar apenas as provas que estavam no processo administrativo. Então aqui é uma coisa bem lógica, né? A segunda situação é a de haver uma mera complementação das provas em juízo, ou seja, a parte vai apresentar em juízo provas não essenciais. Em outros termos, com as provas que já existiam no PA, em tese já dava para conceder o benefício, mas a parte decidiu apenas robustecer essas provas, complementando com outras provas no processo judicial. Então, temos aqui alguns exemplos. A da prova testemunhal, houve até uma divergência entre o voto da relatora e o voto vista, e no caso do voto vista, apontou que a prova testemunhal apenas estará complementando a prova produzida no processo administrativo na hipótese em que a parte, o segurado, requereu no processo administrativo a realização de justificação administrativa. Isso porque não é dever do INSS promover a
justificação administrativa sem requerimento do segurado, como previsto nos artigos 567 e 568 da Instrução Normativa 128 de 2022. Então, para a relatora, a concessão do benefício com fundamento em prova testemunhal sempre levaria à concessão a partir da data da citação, mas já no voto vista consta que a data do início do benefício será a data do requerimento se a justificação administrativa foi requerida ao INSS e ele não oportunizou a produção dessa prova, certo? Mas, mais uma vez, entra aqui a questão de se essa prova testemunhal, se ela é essencial ou se ela apenas complementou a prova que já estava no PA e que já seria suficiente a comprovação do direito. Então, isso aqui é uma coisa a ser analisada em cada caso concreto e, como eu falei, pode ser determinante a circunstância de haver pedido de justificação administrativa que não foi atendido pelo INSS na fase administrativa. Outra situação que a gente tem de complementação de prova em juízo é a situação de aposentadoria especial, em que o PPP ou a carteira de trabalho já faziam prova do pedido e a parte vem em juízo apenas trazendo mais alguns documentos para corroborar. Outra situação referida no voto vista é a da perícia médica judicial, que aí ele distinguiu da perícia realizada para fins de concessão de aposentadoria especial, que aí ele disse que no caso da perícia médica, como a perícia médica é necessária no processo administrativo, a concessão em processo judicial em decorrência de perícia médica judicial não altera a data do início do benefício, que pode ser, inclusive, a data da entrada do requerimento, certo? Uma outra situação que a gente tem de complementação de provas diz respeito à comprovação de união estável, em que é possível que no processo judicial a parte que já tinha apresentado o início de prova material no PA venha em juízo e apresente mais algumas fotografias da família ou uma conta de água que comprove a coabitação, mas a prova apresentada no PA já poderia, em tese, ser suficiente, e aí a apresentação de mais um ou outro documento no processo judicial não faz alterar a data do início do benefício para a data da citação, vai manter na data da entrada do requerimento. Uma terceira hipótese, que eu já mencionei anteriormente, é a da situação da exigência não realizada pelo INSS, e aí, como eu mencionei anteriormente, né, na situação da falta de interesse de agir, ou melhor, na presença de interesse de agir, se o requerimento ele é apto, ele tem uma prova minimamente suficiente, mas com a documentação insuficiente, o INSS deve fazer uma exigência para que o segurado faça a apresentação de documentos. Se o INSS não faz essa exigência, aí a prova produzida em juízo, ainda que seja uma prova nova, ela permitirá a concessão do benefício, inclusive a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Portanto, temos aqui 3 hipóteses de concessão a partir da DER. A primeira, o uso das mesmas provas do PA. Segunda, o uso de provas não essenciais. E terceira, quando o INSS deveria ter feito a exigência no processo administrativo, que tinha documentação apta, mas não fez a exigência. E aí o segurado terá interesse de agir para ir requerer em juízo e poderá apresentar nova documentação, tá certo? Vamos agora para as hipóteses em que a concessão do benefício será, no máximo, a partir da data da citação. Temos aqui 2 hipóteses. A primeira é a de provas que surgiram após o ajuizamento, então é o típico caso de prova nova mesmo, né? E a segunda hipótese é a da impossibilidade material de produção dessa prova anteriormente, ou seja, no processo administrativo. E aí temos aqui alguns exemplos também. A primeira é a da concessão de benefício por incapacidade, em que a perícia médica declara incapacidade posterior ao indeferimento. Então, na verdade, isso aqui é uma situação de reafirmação da DER. Uma segunda hipótese é de benefício assistencial, em que houve alteração do núcleo familiar. Então, é possível que o benefício tenha sido indeferido pela ausência de
miserabilidade e, após o requerimento administrativo, tenha aumentado a quantidade de pessoas no núcleo familiar ou tenha diminuído a renda. E aí, nesse caso, se houve uma alteração do estado de fato e que foi informada apenas em juízo, isso implicará na concessão a partir da citação, certo? Ou a partir da data da reafirmação da DR. No caso da aposentadoria especial, aí foi dito que se for caso de apresentação de PPP ou de laudo técnico novo, também no máximo vai permitir a concessão a partir da citação, assim como no caso da concessão com fundamento em perícia judicial. E aí, nesse caso, foi feita a distinção em relação à perícia médica, porque, como eu disse, no caso da aposentadoria especial, a perícia ela não tem que ser necessariamente feita no processo administrativo. Na verdade, o INSS não tem o dever de fazer perícia, né? Então, a perícia, naturalmente, é feita realmente no processo judicial. E aí, nesse caso, a concessão a partir da citação, também porque é ônus do segurado e da parte autora, no caso, de fazer a prova da exposição aos agentes nocivos, apresentando toda a documentação. Então, se para a concessão depender da produção de uma perícia judicial, é porque também a parte autora não se desincumbiu desse ônus de apresentar toda a documentação no processo judicial, inclusive. Então, a concessão vai ser, no máximo, a partir da citação. E o outro caso é o de reconhecimento de vínculo, ou seja, um vínculo urbano ou rural que foi reconhecido posteriormente, a permitir o pedido de concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. E é bem comum isso de, após o indeferimento administrativo, o segurado, por exemplo, entrar com uma reclamação trabalhista para obter um reconhecimento de vínculo, anota a CTPS e aí traz isso apenas no processo judicial. E aí, se é esse o caso, esse reconhecimento de vínculo pode levar à concessão do benefício, mas com a data de início, no máximo, a partir da citação. Sobre essas duas hipóteses, cabe aqui destacar que o voto vista nesse recurso até apontou que, nessa situação aí, a rigor, a obtenção dessa nova prova deveria exigir a apresentação de novo requerimento administrativo. Mas se o juiz reconhecer que a prova somente surgiu ou somente pôde ser produzida após a propositura da ação e vier a aceitá-la, aí a concessão vai ser a partir da citação. Ou seja, nesses casos, a rigor, poderia, em tese, em algumas situações, não em todas, o juiz extinguir o processo pela ausência de apresentação dessas provas ao INSS no processo administrativo. E aí, se o juiz decide seguir o processo, aí a concessão vai ter efeitos, no máximo, a partir da citação. E, por fim, o STJ deixou claro que isso tudo aqui nada tem a ver com prescrição, porque o artigo 103, parágrafo único da Lei de Benefícios, diz que prescrevem as parcelas vencidas há mais de 5 anos, contado do ajuizamento da ação. Então, é irrelevante para esse fim a data de entrada do requerimento, ou seja, se a data de entrada do requerimento, por exemplo, foi há mais de 5 anos, aí vai haver uma prescrição de uma parte das parcelas, né? Então, isso tudo aqui que foi dito não interfere na eventual declaração de prescrição de parte das parcelas. Então, vamos fazer de novo aqui a leitura da tese, da segunda parte da tese, comparando com o que a gente viu lá. Então, sobre a data do início do benefícios e seus efeitos financeiros, que é o item 2, temos o item 2.1, que diz que, configurado o interesse de agir por serem levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o juiz fixará a data de início do benefício na data de entrada do requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo, que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do tema 995 da STJ, que é o tema que fala sobre reafirmação da DR. Então, aqui, nesse primeiro item, a gente tem essas seguintes hipóteses aqui, né, da DIB fixada na DR, quando as provas são as mesmas do PA ou quando há mera complementação das provas em juízo. Vamos prosseguir aqui para o item 2.2. Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a juízo pelo segurado ou produzida em juízo,
o magistrado poderá fixar a data do início do benefício na data da entrada do requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DR ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DR nos termos do tema 995 do STJ. Ou seja, aqui a gente tem essa terceira hipótese que eu falei, que é da exigência não realizada pelo INSS, quando ele agiu de forma não cooperativa, não colaborativa com o segurado. Vamos lá para o item 2.3. Quando presente o interesse de agir e for apresentada a prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material, como, por exemplo, uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação, o juiz fixará a data de início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos nos termos do tema 995 do STJ. E, por fim, o item 2.4 diz que, em qualquer caso, deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos últimos 5 anos contados da propositura da ação. E voltando aqui ao item 2.3, como eu já mencionei anteriormente, o voto vista menciona que nessa hipótese aqui, de prova nova, né, em tese, a depender do caso, pode haver uma exigência de que o segurado apresente um novo requerimento administrativo. E, no caso, se o juiz ainda assim prosseguir, aí a concessão pode ser, no máximo, a partir da citação. E justamente ele fala no início do item 2.3 que é necessária a presença do interesse de agir. Ou seja, para haver o interesse de agir, em tese, a prova deveria ter sido apresentada ao INSS. Ou seja, aqui a gente tem que tentar diminuir aqui uma certa antinomia, digamos assim, entre o item 1.6 e o item 2.3, porque o item 1.6 ele é claro dizendo que novos documentos ou fatos novos exigem novo processo administrativo, salvo apenas uma situação de complementação ou reforço da prova. Então, essa situação do item 2.3, eu entendo que ou se trata justamente desse caso do item 1.6 de mera complementação da prova, ou mero reforço da prova, ou seja, no PA já havia uma prova que seria apta por si só à concessão do benefício, ou então, se essa prova, essa nova prova, se ela é essencial à concessão do benefício, aí já é uma situação que, como ele menciona aqui, que em tese deveria ou poderia implicar na exigência de um novo processo administrativo, mas ainda assim o processo seguiu, e aí, se foi julgado o processo, aí a concessão é a partir da citação. E é isso, pessoal. Esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas eu espero ter contribuído para melhor esclarecer esse importantíssimo julgado do STJ. Se ficaram com alguma dúvida, coloquem nos comentários. Também comentem se estão gostando dos vídeos no canal e também façam sugestões sobre novos temas para eu comentar aqui. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.